Bom, Manuel, então eu te perguntava, febre reumática, eu não vejo, tu vê? Vê pouco, vê pouco. Febre reumática ainda é um problema de saúde pública, né? É um problema que é uma infecção streptocócica por um tipo de bactéria específica, né? Como nós falamos de um paciente predisposto a desenvolver, né, uma infecção bacteriana, uma faringite, uma cardite, uma infecção por válvula cardíaca, né, que deixa de ser cuidada, eu acho, né? Por isso que eu te falei de saúde pública, né? É uma criança lá que a mãe, que ela tem uma amidalite de repetição, tem uma dor de garganta de repetição e deixa, né? E desenvolve a febre reumática, né? Eu tinha quando eu fiz a minha reumato, eu tinha uma professora que era reumatopediatra. E nós passávamos um tempo com ela e ela dizia, vocês vão ser pais, vocês vão ser coisa. E pelo amor de Deus, filho de vocês, fez um quadro de amidalite, dá um bezetacil que tu pode estar prevenindo uma doença, uma febre reumática e tá curando a infecção dele. Não tem a pena de dar um bezetacil, né? Que ainda é o tratamento, não tem outro padrão, é a bezetacil, é uma injeção dolorosa, que dói, que a criança daqui a pouco ela não quer mais fazer, né? Ela entra numa adolescência, ela tem que fazer e é difícil dela fazer, né? Ainda mais se desenvolve um quadro de válvula de cardite, né, com doença na válvula, tem que tomar o bezetacil por muito tempo, o resto da vida, né? Não tem. Então é difícil, mas é pouco visto. Estudos mostram que fora do Rio Grande do Sul, em áreas mais ainda não desenvolvidas, né, não só o Rio Grande do Sul, em áreas mais subdesenvolvidas do Brasil, onde a saúde pública é mais precária, se vê ainda. Se tem relatos, tem estudos que mostram que se tem ainda um pouco de febre reumática. Manuel, nós sempre tivemos aquela ideia de formação, reumatismo, qual é o tratamento? Corticoide. E daí nós continuamos no corticoide, já progredimos um pouco cientificamente nessa parte de terapêutica. O que se tem de novo aí no mercado? Hoje o corticoide é usado basicamente, tem certas doenças que a gente não consegue desmamar o corticoide, né? A gente falou um pouco de lúpus, né? O lúpus hoje é difícil tu conseguir tirar o corticoide do lúpus, né? Porque ele segura, ele mantém a doença controlada, mantém a função renal boa, ele consegue, a gente precisa dele ainda, né? Essas doenças inflamatórias, tipo uma artrite reumatoide, a gente falou da artrite psoriática, essas lombalgias inflamatórias, da espondilite anquilosante, essas doenças, hoje a gente sabe que o corticoide é muito mais sintomático, né? Tu fazer por um período pequeno de tempo do que tu fazer aquele tratamento crônico, né? Por termos um arsenal enorme hoje de tratamento, né? Hoje a gente tem esses imunossupressores com uma boa resposta, segurança, seguros de usar, com os cuidados do medicamento, né, imunossupressor, né? Temos também esses anti-TNFs, né, que são os agentes biológicos que nós temos chamados, né? São drogas anti-citocinas, anti-TNF, anti-leucócitos, linfócitos, que mudou um pouco a história dessas doenças inflamatórias, né? A gente tem até dentro do Hospital de Caridade, junto com a oncologia, um serviço da reumatologia, né, que faz para fazer essa terapia, né? São injeções venosas, subcutâneas, né, semanais, mensais, depende de cada perfil, né? Esses agentes biológicos. É o anti-TNF, o TNF é um fator de necrose moral que está na nossa inflamação, faz parte do processo inflamatório, e com uma muito boa resposta, né? Ainda bem, o governo disponibiliza esse tratamento, que é um tratamento caro, o governo disponibiliza. A medida provisória fez com que os planos de saúde cobrissem essa terapia também, né? Que foi uma coisa muito boa, que antigamente ia com processo judicial, era coisa difícil de conseguir, e hoje o plano de saúde paga, cobre, né, esse tratamento bem.
Se não, o governo cobre esse tratamento. Tem uma sala de infusão aqui. É um centro de infusão. Centro de infusão. É um centro, era oncologia, era um centro de oncologia, né? E hoje a gente é o centro de oncologia e reumatologia, né? Funciona toda manhã, de segunda a sexta. E quem é que vai para esse centro? E quem é que tem indicação de fazer esse tipo de infusão? Na verdade, a sociedade fez um protocolo bem claro para essa infusão. Ele tem que ter o diagnóstico, claro, né? De artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, algumas miosites, nefrite lúpica, entra nos protocolos. A gente vê também uveites da repetição, né? E entram num protocolo pela sociedade, pelo governo, pela Organização Mundial de Saúde também, que entra no protocolo do uso do anti-TNF. Ele tem que ter usado o imunossupressor antes, não é? Eu fiz o diagnóstico de artrite reumatoide, vou dar um anti-TNF e está resolvido. Não, até porque o imunossupressor mais usado na artrite reumatoide, o Methotrexate, né? Ele tem 85% dos pacientes respondem ao Methotrexate, que é um remédio barato, né? E não precisa ir lá em cima. Usa uma vez por semana? O Methotrexate uma vez por semana, né? Uma dose é uma vez por semana. Muitos pacientes nós temos que explicar, porque é um medicamento oncológico e ele se assusta um pouco com aquele primeiro impacto. Hoje é muito mais reumatológico o Methotrexate do que oncológico, mas usa uma vez por semana, numa dose até 25 miligramas por semana, né? Uma boa resposta. Não respondendo, se disponibiliza de outros medicamentos até chegar nesses anti-TNFs que tem sido usado muito bem. A gente fez esse serviço aqui dentro do Hospital da Caridade, primeiro para nós ter segurança para usar, né? Como é um remédio que ele baixa muito a nossa imunidade, o risco de fazer um processo infeccioso é maior, né? Então, dentro de um hospital, num serviço organizado, bem protocolado, eu acho que a segurança dele é muito boa. A gente faz vamos dizer um ano que está funcionando, começou em março desse ano, quando iniciou o serviço, né? Tivemos efeito grave nenhum efeito grave na administração do medicamento, nem paciente, nem infecção grave. Tivemos alguns efeitos de infusionais comuns, que pode dar paciente para paciente, mas efeito grave para suspender tratamento ou alguma intervenção, não tivemos nenhum, graças a Deus. Manuel, para nós finalizarmos, em termos de reabilitação, o que você orienta os teus pacientes? A reabilitação depende muito do tipo de doença, né? Nós falamos em doença inflamatória da coluna vertebral, né? Doença inflamatória da coluna vertebral melhora com o movimento, melhora com a atividade física. Então, é orientado o paciente a fazer uma atividade física, um alongamento, uma musculação, uma ginástica com movimento. O melhor seria dentro da água, uma natação, é excelente para esses pacientes que têm uma lombalgia inflamatória. Tem os pacientes com artrite reumatoide, que já tem uma deformidade, às vezes pés, joelho, né? Ele tem que fazer uma atividade física, mas é mais difícil ele fazer uma atividade aeróbica, né? Te aconselho esses pilates, RPG, uma coisa mais de postural, mais de movimento mais leve do que outros. E as doenças degenerativas a mesma coisa, não tem muito... tem um padrão chave, assim, tem essa doença, vai fazer esse tipo de... né? O paciente se adapta, né? Depende do tipo de doença degenerativa, ele se adapta melhor a um tipo de atividade física. Basicamente, atividade física. Sobre a fisioterapia específica, tem feito uma boa resposta, né? A gente indica bastante, tem que fazer, melhora o processo inflamatório, melhora a mobilidade da articulação desgastada, fortalecimento da musculatura, para a sustentação daquela articulação, né? Tem que ser conversado. O paciente, às vezes, ele quer muito melhorar a dor dele e acha que a fisioterapia não vai melhorar. Mas é fundamental, principalmente na doença degenerativa. É um tratamento clínico, psicológico e fisioterapeuta tem que estar junto ali. E contínuo, né? Contínuo. Ele isso acha que não vai fazer. Vou fazer fisioterapia 10 sessões e estou bem. Não.
é uma coisa contínua. Para sempre. Tem que né? fazer. É como escovar os dentes Isso todo aí. dia, trocar de roupa todo dia. É um tratamento conjunto, né? Senão Não funciona. não funciona. Mas, doutor Manuel, foi um prazer contar contigo aqui conosco, falando sobre reumatologia, essa especialidade que é bastante difícil para nós médicos, é muito interessante em termos de semiologia, e para os pacientes já temos as perspectivas de tratamentos mais novos. E chamando a atenção nessa parte de reabilitação, enfatizando para os telespectadores que têm algum problema ou familiares que têm algum problema, que exerçam uma continuidade, não desistam, tenham força de vontade para se manter em movimento e não parados sedentários. Muito obrigado. Retornamos na semana que vem com o programa Conversando com o Cardiologista.